E aí, meus queridos e queridas, tudo tranquilo? Bom, aqui, professor Tutu, mais uma aulinha para vocês. E a nossa aula de hoje é de resolução de exercícios de cálculo estequiométrico, né? A aula passada a gente fez, né, o conteúdo de cálculo estequiométrico. Se você não assistiu, volta e assiste. A aula anterior foi de cálculo estequiométrico. Fizemos alguns exemplos, né? E agora são exercícios mesmo, tirados de vestibulares e tal, para a gente ver como funciona esse cálculo estequiométrico, tá bom? Então, vamos junto. Qualquer coisa, segue aí, Prof. Tutu, me manda uma mensagem lá, beleza? Olha só esse exercício, pessoal. Olha lá. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, que representa o processo global, é essa daí. Então ele deu a equação, né? Ele disse que não está balanceada. Beleza. Então, para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Ótimo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que balancear essa equação aqui, que ela não está balanceada. Vamos começar do metal alumínio aqui, ó. Tem 2 alumínios no reagente, eu vou colocar 2 aqui na frente do alumínio, igualou, né? Agora, eu tenho 3 oxigênios do lado dos reagentes, então eu posso colocar aqui, por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, 1,5, né? 1,5 vezes 2, né, vai dar 3 oxigênios. E aqui igualou com 3 oxigênios. E agora deu 1,5 carbonos, eu coloco 1,5 aqui também. Mas vamos colocar essa equação aqui embaixo para ficar mais bonitinho, né? Que ali ficou terrível, né? Al2O3 mais 1,5 de carbono, setinha 1,5 de CO2 mais 2Al, né? Bom, se você não quiser trabalhar com esse número decimal aqui de coeficiente estequiométrico, a gente pode, né, fazer, multiplicar toda a equação por 2, por exemplo, né? Mas eu acho que nesse exercício aqui não vai precisar não, tá? Então o primeiro passo aqui foi balancear a equação. Então tá bom. Lembrando que quando não tem nada aqui é 1, né? Ok. Então olha lá. A pergunta é, vamos lá, aqui tem 4 componentes na sua equação. Quais são as 2 substâncias que serão trabalhadas? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer logo. Então olha a pergunta. Para 2 mols de Al2O3, então ele quer trabalhar com Al2O3. Qual unidade que ele quer trabalhar? Mol. Certo? Quantos mols de CO2? Ó, esse exercício, ele vai trabalhar mais de uma substância. Olha, quantos mols de CO2? Ó, o CO2 está sendo trabalhado em mol. E de alumínio, quantos mols de CO2 e de alumínio? Tá? Aqui também é mol. Beleza? Quantos mols de CO2 e alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então, vamos lá. Convertendo aqui, esse número que vem na frente justamente é mol. Então, 1 mol. Aqui também é 1,5, que é o próprio número aqui, é o número de mols. O próprio coeficiente estequiométrico, né, é o número de mols. Então, beleza. Então, já tem essa relação aí, ó. Qual é a relação que eu tenho? 1 mol de Al2O3 consegue produzir 1,5 mols de CO2.
1,5 mols de CO2 e 2 mols de alumínio, beleza? Essa primeira linha a gente tirou da equação balanceada, né, que nós balanceamos essa equação. Agora vamos para a pergunta, olha, para 2 mols de Al2O3, então 2 mols de Al2O3, para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e quantos mols de alumínio? Olha aí. Você vai fazer essa regrinha de 3 aqui, primeiramente. 1 vezes x da x é igual a 2 vezes 1,5. Então, x é igual a 3. Onde é que está o x aqui, ó? Mol de CO2. 3 mols de CO2. Essa é a primeira resposta. Tá bom? Ok. Agora, para descobrir quantos mols de alumínio, você vai fazer uma regra de 3. Espera aí, vamos apagar aqui. Você vai fazer uma regra de 3 daqui para cá e daqui para cá. Então, vamos lá. 1 vezes x dá x, que é igual a 2 vezes 2. Então, x é igual a 4. 4 o quê? Olha aqui, ó. 4 mols de alumínio. Então, mesma ideia que a gente tem conversado desde o início do cálculo estequiométrico. Ok? Vamos para o próximo. Em alguns fogos de artifício, alumínio metálico em pó é queimado, libertando luz e calor. Este fenômeno pode ser representado como 2Al sólido mais 3 meios de O2 gasoso, dando Al2O3 sólido. Deu a equação. Vamos lá, primeira coisa, essa equação está balanceada? 2 alumínios, 2 alumínios. 3 meios vezes 2 dá 3 oxigênios, 3 oxigênios. Está balanceado, né? Então, vamos lá. Dessas 3 substâncias, quais serão trabalhadas? Vamos lá. Qual volume de O2? Então, a primeira substância a ser trabalhada é o O2. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, né, necessário para reagir com 1 grama do metal alumínio, né? Então, essas são as duas substâncias que a gente vai trabalhar, essa daqui não vai, né? Então tá, agora vamos ver em quais unidades ele quer trabalhar. Qual o volume de O2? Então, ele quer trabalhar o volume em litros, né? E o alumínio, ó, 1 grama do metal. O alumínio ele quer trabalhar com massa, né? Em gramas. Beleza, então vamos converter. Olha, 2 mols de alumínio. Cada mol de alumínio pesa 27 gramas. 2 mols vai dar 54 gramas. 3 meios mols de O2. Vamos lembrar. Volume molar. Vamos lembrar do volume molar. Tá? Que o volume molar quer dizer o quê? 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Tá? Então, 1 mol é 22,4 litros. 3 sobre 2 é 1,5. Então, seria... Vou colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu só apagar aqui. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, tá? Só para ficar um pouquinho mais bonito. Mas você pode deixar 3 sobre 2 também. Não tem problema. Tá? Vou deixar 3 sobre 2. Vamos deixar. Então, 3 sobre 2 vezes 22,4 litros. Né? Então, você pode cortar esse com esse.
Isso aí vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 11,2, correto? Que vai dar quanto? 3 vezes 11, 33. 3 vezes 2, 6. 33,6 litros. Então, qual é a relação que a gente tirou? A primeira linha da regra de 3, qual é a relação que a gente tirou aqui? A gente tirou aqui 54 gramas de alumínio reagem com 33,6 litros de O2. Beleza? Agora, qual que é a pergunta? A pergunta é: qual o volume de O2? Qual o volume de O2? Onde vai o meu X? Litros de O2. Qual o volume de O2 nas condições normais de temperatura e pressão necessário para reagir com 1 grama do metal alumínio? Certo? Então é só multiplicar cruzado. 54x é igual a 1 vezes 33,6. X é igual a 33,6 dividido por 54. Então, x é igual. Vou fazer de cabeça aqui, viu? Meu celular chama cabeça, tá? Então, 33,6 dividido por 54. 0,62 aproximadamente. O que litros de O2? Então, eu quero... Beleza, fechamos aqui, né? Mas eu quero dar uma dica sobre contas. Olha só. Eu não preciso nem dizer que no Enem e nos vestibulares não pode usar calculadora, né? Nem preciso dizer, não pode usar. E nas nossas provas também não. Então, a minha dica para você é a seguinte: não faça cálculos em calculadora, porque você vai precisar fazer esses cálculos sem calculadora. Quanto mais cálculo você fizer na mão, na raça, mais ágil, mais rápido você vai ficar para fazer essas contas na hora que você estiver na hora da prova. Então, eu vou fazer aqui na calculadora para não ficar perdendo tempo aqui de fazer a conta, tá? Porque fazer conta você vai aprender na matemática, tá? Pede pro professor de matemática para dar uma revisão se você não sabe trabalhar com decimal, com fração, tá? Mas corre atrás, mas não fica fazendo conta na calculadora, pelo amor de Deus. Senão você vai ficar super devagar, super com dúvida nas regrinhas, e na hora de fazer o seu vestibular e o seu Enem, você vai passar um perrengue danado, tá? É lotado de conta para fazer no Enem, por exemplo. Na química, na física, na matemática, até na biologia. Então você não pode jamais, no seu período de preparação para o Enem e para os vestibulares, jamais você pode fazer conta na calculadora. Combinado? Senão você não vai ficar treinado para fazer sem ela, tá? Vamos para o próximo. 3. A obtenção de etanol a partir de sacarose, açúcar, por fermentação, pode ser representada pela seguinte equação. Te dei a equação. Primeira coisa, vamos ver se ela está balanceada? Deixa eu ver aqui, ó. 12 carbonos, 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. 22 hidrogênios com mais 2 dá 24. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, certinho. 11 oxigênios mais 1 dá 12. 4 oxigênios com mais 8, 12. Tudo balanceado. Admitindo-se que o processo tenha rendimento de 100% e que o etanol seja anidro puro, calcule a massa em quilos de açúcar necessária para produzir uma massa de 40 kg de etanol, suficiente para preencher o tanque de automóvel. E deu as massas molares. Beleza.
Então, vamos aqui, ó. A obtenção do etanol. Então, o etanol é um produto, correto? Você vai falar assim comigo: professor, mas eu não sei a fórmula do etanol, porque eu ainda não estudei química orgânica, isso aí é orgânica. Eu vou te falar, não precisa. Ah, professor, eu não sei a fórmula da sacarose. Não precisa, porque, olha, acompanha comigo o raciocínio. A obtenção do etanol. Se é a obtenção, o etanol é um produto. O produto está à direita da seta, correto? Olha para essas duas substâncias. Uma é gás carbônico, a outra você não conhece. Só pode ser quem? O etanol. É um produto, só tem dois produtos, gás carbônico e esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Etanol. Tá bom? Então, não trava antes de entender a coisa não, tá? Então, ele é produzido a partir da sacarose. Ah, você não sabe a fórmula de sacarose? Sabe não? Então, ele é produzido a partir da sacarose. Isso quer dizer que a sacarose é um reagente. Olha os reagentes aqui à esquerda da seta. Tem esse reagente maluco que você não conhece e tem água. Qual dos dois é sacarose? Só pode ser esse cara aqui, né? Aqui, ó. Sacarose, tá? Então, não dá desculpa porque você não conhece a fórmula, porque as questões são pensadas para isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou anotar essa equação aqui, que eu estou achando meio embolado ali. Então, peraí. C12H22O11. Isso aqui é sacarose. Mais H2O. Setinha 4 C2H5OH, né? Isso aqui é o etanol, mais 4CO2, tá? Beleza. Então vamos lá. Quando não tem nada é 1, né? O coeficiente estequiométrico. Então vamos que vamos. Vamos descobrir quais as duas substâncias que serão trabalhadas. Admitindo que o processo tenha rendimento 100%, que o etanol seja puro, calcule a massa em quilos de açúcar. Ele quer saber a massa em quilos de açúcar. Então, olha, essa substância que ele quer trabalhar com a massa em quilos, né, necessária para produzir uma massa de 40 quilos de etanol. Então, qual é a segunda substância que será trabalhada? Etanol. Etanóis. Então, também vai ser trabalhado em quilo. Muito bem. Agora vamos converter, né? 1 mol de sacarose. Ele deu a massa molar da sacarose. Olha que maravilha! 342 gramas por mol. Quer dizer o quê? Que 1 mol pesa 342 gramas. Como aqui é 1 mol mesmo, então são 342 gramas. Só que, olha, deixa eu colocar aqui embaixo. 342 gramas é igual a quantos quilos? Divide por 1000, né? Vai dar 0,342 quilos. Anda 3 casas para a esquerda. Então, 0,342 quilos, né? Agora, 4 mols de etanol. A massa molar do etanol está aqui, ó, 46 gramas por mol. Então, 1 mol tem 46 gramas. E 4 mols? 4 vezes 46. 4 vezes 46 dá quanto? 4 vezes 40, 160. 4 vezes 6, 24. 184. Então, 180. São 184 gramas, né? Então, 184 gramas é igual a 0,184 quilogramas. Beleza? Anda com a vírgula 3 casas. De grama para quilo divide por 1000. 0,184.
Se você também quiser uma videoaula sobre essas conversões de unidades aí que a gente usa na química, manda mensagem que a gente faz uma para você, tá bom? Então vamos lá. Já temos aqui a primeira linha, né, da regra de 3. Então a primeira linha da regra de 3 saiu da equação balanceada e a gente tem que 0,342 quilos de sacarose, eu vou colocar assim, ó, açúcar, né, são suficientes para produzir 0,184 quilos de etanol. A pergunta é: calcule a massa de açúcar. Então, qual a massa de açúcar em quilo necessária para produzir 40 quilos de etanol? Quilos de etanol, correto? Então vamos lá. Você vai multiplicar cruzado, né? E aí vai dar 0,184x é igual a 0,342 vezes 40. Eu já vou dar a resposta, tá? Então vou fazer aqui de cabeça, com aquela cabeça que você não pode fazer, que é o celular, né? 0,342 vezes 40 dividido por 0,184. Vai dar 74,35 aproximadamente. Aproximadamente 74,35 o quê? Quilos de açúcar. Ok? Então é isso daí. Show de bola. Vamos para o próximo. 4. A quantidade de dióxido de enxofre liberada em uma fundição pode ser controlada fazendo-o reagir com carbonato de cálcio, conforme a reação representada a seguir. Tem a equação aí, vamos ver se ela está balanceada. Olha, 2 cálcios, 2 carbonos, 2 vezes 3, 6, com 4, 10, com 2, 12. 12 oxigênios. 8 mais 4, 12. 2 enxofres, está balanceada a equação. Supondo o rendimento de 100% dessa reação, a massa mínima de carbonato de cálcio, necessária. Então, peraí. Qual é a primeira substância que ele quer trabalhar? Carbonato de cálcio. Certo? Necessária para absorver uma massa de 3,2 toneladas de SO2. Então, qual é a outra substância? SO2. Também expressa em toneladas, Beleza, essas outras duas a gente vai largar para lá, né? E vamos extrair daqui, ó. Então, olha, 2 mols de CaCO3 reagem com 2 mols de SO2.
Beleza? Então, temos que converter. Ó, essas substâncias é que serão trabalhadas. Temos que converter para a unidade que ele quer. Ele quer, ó, a massa mínima de carbonato de cálcio, a massa mínima também expressa em toneladas. Então ele quer em toneladas. Poxa, toneladas. Para absorver 3,2 toneladas de CO2. Eu também quero a massa em toneladas. Muito bem. Primeiro vamos descobrir que, ó, a massa molar do CaCO3 é 100 gramas por mol. Cada mol pesa 100 gramas. Então, cada mol pesando 100 gramas, 2 mol são 200 gramas. Tá? 200 gramas. Isso, transformando para quilo, o que a gente faz? Anda 3 casas. Né? A gente pode fazer assim também. Ó. 200 vezes 10 a menos 3 quilos. De grama para quilo divide por 1000. Né? Então, vezes 10 a menos 3. Divide por 1000 de novo para tonelada, de quilo para tonelada. Então, vai ficar 200 vezes 10 a menos 6 toneladas. Ok? Então, aqui é 200 vezes 10 a menos 6 toneladas. Beleza? Ficou meio embolado aqui? Peraí. Isso. Então, 200 vezes 10 a menos 6 toneladas. A notação científica a gente precisa lá na hora da resposta, mas enquanto você está fazendo a conta, não tem obrigação de mexer nela, não. É o que te for mais adequado para fazer a conta, tá? Agora, 3,2 toneladas de SO2. Então, aqui ele também quer em tonelada. Então, olha, 2 mols de SO2 em toneladas. Vamos converter? Tem aqui a massa molar do SO2, 64 gramas por mol. São 2 mols, então é 2 vezes 64, que dá 128 gramas de SO2. Para converter para quilo, vezes 10 a menos 3. Para converter para tonelada, vezes 10 a menos 6, que é 128 vezes 10 a menos 6 toneladas. Então, vou colocar aqui, ó, 128 vezes 10 a menos 6 toneladas. Show de bola. Agora, a primeira linha já está aqui, já está salva, né? Agora ela foi extraída da equação balanceada. A segunda linha é a proposta do exercício. Qual é a proposta do exercício? Calcular a massa de carbonato de cálcio. Então, vai um X aqui debaixo do carbonato de cálcio. Ele quer em tonelada. Para reagir, né, para absorver 3,2 toneladas de SO2. Só fazer aquela regrinha de 3, vai ficar 128 vezes 10 a sexta x é igual a 200 vezes 10 a menos 6 vezes 3,2. Dá para cortar o 10 a sexta, 10 a menos 6 com 10 a menos 6, aqui é menos 6, com 10 a menos 6. Isso daqui vai dar x é igual a 200 vezes 3,2 dividido por 128. Então, x é igual a, vamos fazer aqui de cabeça, né? Vamos lá, cabeça. Bora, cabeça. Cabeça que você não vai poder usar esse cabeça aqui não, né? Que é ao vivo, minha. Que é ao vivo.
não tem isso. Gente, pasme. A resposta é 5. Redonda, hein? 5 o quê? Onde estava meu X? Toneladas de CaCO3, carbonato de cálcio. Beleza? O exercício foi legal, aí arrumou um númerozinho top. Ok? Então, pessoal, vamos mais uma aqui? Acho que dá para fazer mais uma, será que dá? Vamos lá. Exercício 5. Um produto comercial empregado na limpeza de esgotos contém pequenos pedaços de alumínio que reagem com NaOH para produzir bolhas de hidrogênio. A reação que ocorre é expressa pela equação. Aí tem lá a equação, está balanceada? Vamos ver. 2Al, 2Al, 2Na, 2Na, 2O com mais 2, 4. Aqui está dando 6. 2 hidrogênios com mais 4, 6. Aqui deu 6. Tem alguma coisa errada aí nessa equação. Aí ele... Aqui tinha que ser 2, né? Não, aqui é 2. Aqui é número 2, gente. Não é 3, não. Ops. Aqui é número 2. Oh, meu querido. Vamos lá. Número 2. Ok. Tinha um erro na equação. Aqui é número 2, tá? O2. NaLO2. Menos 4, mais 3, mais 1, 0. É isso mesmo. Então vamos lá, a equação está balanceada. Quais as duas substâncias serão trabalhadas? Calcular o volume de H2. A primeira, ó, H2. Então, a primeira que será trabalhada é o H2. Medido, né, a 0 graus Celsius, uma atmosfera de pressão, liberado quando 162 gramas de alumínio reagem. Então, olha aqui, ó, esses são os dois reagentes, ó, são os dois componentes que serão trabalhados. Então vamos lá, vamos converter, né? Então, olha, trazendo para cá, 2 mols de alumínio, quando reagem, produzem 3 mols de gás hidrogênio, nessa reação aí, tá? Então essas são as duas substâncias trabalhadas, beleza? E agora... vamos fazer as conversões. O alumínio está sendo trabalhado em gramas, então eu tenho que transformar isso aqui para gramas. E o gás hidrogênio quer ser trabalhado em volume, em litros, certo? Então, vamos lá. 2 mols de alumínio. Qual a massa do alumínio? Olha aqui, ó, 27. 1 mol, 27 gramas. 2 mols, 54 gramas. 3 mols de H2. Lembra do volume molar? Lembra? 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. 3 mols, 3 vezes 22,4 litros, que vai dar 67,2 litros. Beleza? Pronto, a primeira linha da regra de 3 já tiramos da equação balanceada. Agora a gente vai para a segunda linha, que é a proposta do exercício. Então, a primeira linha foi 54 gramas de Al conseguem produzir
67,2 litros de H2. Agora a gente vai tirar do texto aqui, ó. Calcular o volume de H2. Onde vai o meu X? Volume de H2 em litros. A partir de 0,62 gramas de alumínio. Então, 0,162 gramas de alumínio. Deixa eu apagar aqui essa bagunça, senão depois ninguém entende isso. Né? Então vamos lá, agora é só fazer a regra de 3, lero, 54x é igual a 0,162 vezes 67,2. X é igual a, ó, fazendo de cabeça aqui, né? Fazendo de cabeça, 0,162 vezes 67,2. Aqui é ao vivo, aqui não tem resultado pronto não, aqui é na hora. Vai dar 0,2 aproximadamente. 0,2 e que? Onde está o meu X? Litros de H2. Beleza? Então, serão produzidos 0,2 litros de H2. Beleza? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? E espero que você tenha aproveitado esses 5 exercícios. Você reparou que segue sempre o mesmo padrãozinho, né? Agora é fazer mais exercícios, é pegar esses aqui, tentar fazer, depois assistir a videoaula de novo para ver se você tá pegando a manha, se tá dando certo, né? E tamo junto, qualquer coisa, segue lá, @proftutu, beleza? Então é hora de dar tchau, né? Beijo, até a próxima e fui!